Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E a nossa passagem de hoje está em Sofonias 2, versículo de 1 a 3, que nos diz assim: Curvai-vos, curvai-vos, gente sem pudor, antes que nasça a sentença e o dia passe como a palha, antes que caia sobre vós o ardor da ira do Senhor, antes que caia sobre vós o dia da indignação do Senhor. Buscai o Senhor, vós todos, humildes da terra, que observais a sua lei. Buscai a justiça e a humildade. Talvez assim estareis ao abrigo no dia da cólera do Senhor. Palavra do Senhor. E hoje a nossa passagem está em Sofonias, que é um livro pequenininho. Como na semana passada veio também uma passagem de um livro pequeno, esse também é um livro pequeno. Então, como na semana passada também foi dito, aconselhando a leitura do livro, também é legal a gente fazer a leitura do profeta Sofonias, que é um livro curtinho, são três capítulos, então rapidamente a gente consegue ler todo o livro. E esse profeta, ele é um profeta que falou para o povo por volta do ano 640, 630 antes de Cristo. E ele, quando veio falar, ele veio falar também numa época em que o povo estava vivendo um período muito complicado. O povo, eles estavam sendo pressionados pelos assírios. Eles estavam, cultuando no templo, mas eles estavam cultuando também deuses pagãos em alguns momentos no templo. E aí o Senhor veio chamar a atenção desse povo. E aí, nesta noite, mais uma vez, ele vem chamar a nossa atenção. É mais uma noite de puxão de orelha. E eu estava percebendo, falei assim, Senhor, toda vez que eu vou pregar, é noite de puxão de orelha. E esse puxão de orelha também é para mim, como a gente sempre fala. Não é só para quem está aqui na Assembleia, mas para quem também está ali pregando e foi escolhido por Deus para falar naquela noite. Porque eu também estou precisando desse puxão de orelha. E ele vem falar para nós sobre esse momento em que o povo ele está pecando. E ele vai ter as consequências desse pecado se ele não mudar o caminho. E aí o Senhor começa orientando como é que eles têm que fazer. Qual é a primeira coisa que eles têm que fazer? Ele traz dois verbos aí, ele orienta em dois verbos, que é o curvai-vos e buscai. Quem é que curva? Ele chama para curvar as pessoas sem pudor, as pessoas que estão vivendo em pecado. E quem é para buscar? Aqueles que já vivem o caminho do Senhor. Mas esses dois verbos, quando a gente para pensar, eles nos levam à intimidade com o Senhor. Não são verbos colocados aí à toa, mas são verbos que nos fazem olhar para o nosso comportamento. E como é que eu vou começar a encontrar essa intimidade com o Senhor? Me curvando e buscando a Ele. E aí eu fui, procurar no dicionário, como professora de português, eu falei assim, vamos ver lá o que é curvar-se, E aí curvar é a gente inclinar a cabeça ou o corpo em sinal de respeito ou de cumprimento. Então o Senhor fala para eles, eu quero que vocês se curvem. E quando a gente se curva, a gente pensa também numa posição de oração, de intimidade. Vai ser um momento que a gente reconhece que a gente não está se comportando bem e eu estou precisando ter essa intimidade com o Senhor. Então eu vou me encurvar, eu vou me inclinar, eu vou mostrar que eu estou arrependido dos meus atos. E aí ele vem falar para nós nesta noite que nós precisamos nos arrepender. Não podemos mais ser essa gente sem pudor. Nós precisamos mudar o caminho, nos arrepender dos nossos pecados. E aí a gente para e pensa, quais são os meus pecados? O que está me fazendo, não me curvar em vários momentos da minha vida para o Senhor? E aí ele está chamando essa minha atenção para eu fazer essa ação de curvar, de me inclinar, de me arrepender da maneira como eu estou agindo. E o versículo 2, ele continua para nós e ele fala assim, antes que nasça a sentença e o dia passe como a palha,
antes que caia sobre vós o ardor da ira do Senhor, antes que caia sobre vós o dia da indignação do Senhor. E aqui, mais uma vez, ele vem fazer esse chamado à mudança, que ainda há tempo de conversão. O dia da ira do Senhor, que é o dia do julgamento, ele ainda não chegou. Então, a gente ainda tem tempo de mudar. É como a gente fala, Deus é misericordioso. Ele vai, agir no momento certo, mas ele vai nos exortando, ele vai chamando a nossa atenção, ele vai nos dizendo como nós devemos agir. Ele está falando aí, que a gente precisa se curvar, se arrepender, porque o dia ainda da ira dele, o dia do julgamento ainda não chegou. Então ele fala, vocês estão no caminho errado, mas segue aqui, eu estou te ensinando, escuta a minha voz, me obedece e começa a fazer a minha vontade. E ele continua falando para nós no versículo 3. Buscai o Senhor, vós todos, humildes da terra, que observais a sua lei. Buscai a justiça e a humildade. Talvez assim estareis ao abrigo no dia da cólera do Senhor. E aí ele vem fazendo mais uma vez esse chamado de busca, dessa intimidade. Ele faz nesses 3 versículos esse chamado de intimidade, dessa necessidade de estarmos grudadinhos nele, voltados para ele. E aí, no caso, ele faz aí, apresenta essa promessa, mas não é. A busca já é para esses humildes da terra. Os humildes da terra são aqueles que já estavam lá na época e que já não viviam o pecado. Enquanto a gente sem pudor vivia em pecado, esses humildes eram as pessoas pobres, as pessoas que não adoravam outros deuses. Porque nessa época, as pessoas adoravam outros deuses porque tinham a influência de outros povos. E o Senhor queria sempre falar, eu sou o único Deus e Senhor. Eu tenho que ser o único Deus e Senhor da vida de vocês. Mas mesmo assim, por eles conviverem com outras nações, outros povos, eles acabavam se desviando. Mas existiam aqueles que não se desviavam, que buscavam o Senhor, que já estavam nesse caminho de intimidade. E aí esse versículo 3, ele vem falar para eles. Ele vem fazer uma promessa que a gente encontra essa intimidade seguindo esse caminho do Senhor. Porque apesar de tudo que possa acontecer, o dia do julgamento ele vai chegar, mas quem confia no Senhor encontra refúgio nele. E ele vem falar isso para nós nesta noite, que nós não podemos nos deixar ser guiados por outros deuses, mas nós precisamos deixá-lo guiar a nossa vida. Em muitos momentos, a gente vai idolatrando outras coisas, colocando outros deuses na nossa vida que não são o nosso Deus. Aí, às vezes, a gente acha só, mas aí eu não vou a outra religião, eu não sigo. Mas, às vezes, a gente coloca a televisão como um Deus na nossa vida. Aquele jornal que a gente não pode deixar de ver, a gente coloca lá como Deus na nossa vida. Aquela música que a gente acha que não pode deixar de escutar. Mas todo mundo escuta. Mas a gente vê que aquilo ali transforma a nossa vida. Aquilo ali nos leva para baixo. Eu comecei a perceber, a gente prestando atenção assim quando a gente começa a falar um pouquinho, sobre a palavra do Senhor, eu fico percebendo que, assim, eu nunca fui muito ligada à música, à rádio, muito à televisão. E agora, então, quando eu vejo, tudo que eu vejo, a maior parte das vezes são canais católicos. A música, quando eu escuto, é lá a Rádio Catedral mesmo, são mais as músicas católicas. Até na minha profissão, às vezes os alunos vêm assim, professora, qual a sua música favorita? Qual o ritmo que você gosta? E aí agora eu viro até em alguns momentos, eu falo, eu gosto da música tal, uma música assim que marca muito a minha vida nas asas do Senhor, que eu percebi que em vários momentos que eu precisei, foi o meu refúgio. E aí a gente vai começando também a transpassar isso e vai percebendo que de alguma forma a gente está buscando um caminho de intimidade com o Senhor. E a gente também está testemunhando, que quando a gente testemunha, a gente mostra que a gente começou a seguir junto dele, a mostrar que o nosso caminho é com ele, que ele é a nossa salvação,
que é Ele que vai nos ajudar a seguir no nosso caminho de santidade. Não vou falar, né, que eu sou aquela pessoa assim, que estou ali certinha, tem hora que eu caio, mas aí eu falo assim, Senhor, me ajuda a levantar, me guia, me ilumina, né? E aí Ele vai e consegue nos trazer de volta. Mas a gente precisa ter essa abertura. E essa passagem também, ele vai nos ensinar como a gente vai chegar nesse caminho de salvação. O nosso caminho de salvação, ele é através da intimidade com ele. E intimidade é a gente ter uma vida íntima. A gente só quer próximo aquele que a gente gosta, aqueles que a gente ama. E a gente precisa aprender a amar o Senhor. E amar o Senhor em todos os momentos. Porque ele tem plano de amor para as nossas vidas. Às vezes a gente não compreende quais são os planos de amor dele na nossa vida. Mas ele tem um plano de amor para cada um de nós. Agora, não adianta a gente querer ficar brigando com ele. Hoje mesmo eu vivenciei uma situação que eu peguei o ônibus errado. Achando que eu estava peguei o número certo, mas eu peguei para o itinerário errado. E aí, né, quando eu peguei, eu falei assim, já ia pensar em reclamar, eu falei assim, não. Se o Senhor me fez entrar aqui, eu vou descer 2 pontos depois, porque se eu for, né, até o final, vou para o lugar errado, não vou chegar no trabalho. Mas se o Senhor me botou para esse itinerário, é porque o certo ia acontecer alguma coisa. E aí, né, eu falei, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas. 2 pontos depois desci, esperei uns 10 minutos, cheguei atrasada no trabalho, mas na hora do almoço, eu conversando, falei assim, acabei pegando o ônibus errado, cheguei aqui um pouquinho tarde, uma pessoa virou e falou assim, o caminho que você deveria fazer certo estava complicadíssimo, porque os sinais estavam todos parados, né, apagados, e o trânsito não andava. Aí eu, na hora, eu falei assim, obrigada, Senhor. Agora eu entendi o porquê o Senhor me colocou no ônibus errado. Porque se eu fosse para o caminho certo, que eu achava que era o certo, eu não ia conseguir chegar, ia chegar ainda mais tarde do que eu cheguei. E aí isso é a gente começar a buscar essa intimidade, ter ele próximo da gente. É a gente nos momentos, mesmo que parece que está tudo errado, é a gente estar agradecendo, louvando. E não deixar que o inimigo impere na nossa vida. Porque o inimigo, ele quer imperar na nossa vida. Ele quer incutir que o que a gente está fazendo está certo, que a gente tem que se afastar cada vez mais de Deus. Mas Deus precisa ser esse Senhor das nossas vidas e é assim que nós vamos encontrar, ter cada vez mais intimidade com Ele. E quando a gente tem intimidade com Ele, Ele nos ajuda a nos reconhecermos pecadores. E nessa noite Ele quer falar isso. Quais são os meus pecados que eu preciso deixar de lado? Quando a gente tem intimidade com Ele, Ele gera amor em nós. Mas precisa ser um amor corajoso. Um amor que segue o que Ele quer para a nossa vida. Um amor que obedece. Quando a gente tem intimidade com Deus, a nossa fé aumenta. O que parecia errado, o que parecia impossível, Ele vai agir, Ele vai nos guiar. Quando nós temos intimidade com Deus, nós reconhecemos os planos dele na nossa vida. Quando nós temos intimidade com Deus, nós reconhecemos que Jesus é o Senhor da nossa vida. E Ele quer que a gente reconheça esse senhorio de Jesus. Nós reconhecemos que Jesus é a nossa salvação. E quando nós temos intimidade com Deus, nós reconhecemos que o Espírito Santo é quem pode nos transformar em uma nova pessoa que obedece e escuta a Deus. E a gente precisa se abrir cada vez mais para o Espírito Santo, para Ele vir nos guiar e nos ajudar nesse caminho de intimidade. Intimidade não é só a gente estar todo dia dentro da igreja, não é a gente rezar várias vezes, né, a Ave Maria. Nós precisamos sim vir à igreja, nós precisamos sim rezar, mas é nós fazermos com que Deus conheça o nosso coração, entregar tudo a Ele e deixar que Ele haja e que o Espírito Santo venha transformando o nosso viver. Amém?